O milionário estava acostumado a controlar tudo até conhecer a autora de seu livro favorito e o que ela fez virou seu mundo de cabeça para baixo. O que acontece quando um homem que cronometra cada segundo de sua vida encontra uma mulher que vive de improviso? No vídeo de hoje, Arthur Moraes vai descobrir que nem todo o seu dinheiro pode esconder seu maior segredo, uma paixão proibida. Mas antes de começarmos a história, deixe seu like e me diga: você já se apaixonou por alguém que era o seu oposto? Aproveite a história. Olha o que você fez. A voz de Arthur Moraes saiu baixa, controlada, o tipo de tom que ele usava quando estava prestes a demitir alguém. O café escorria por seu terno, pingando no chão do elevador. A mulher à sua frente segurava o copo vazio com uma calma impressionante. Ela olhou para a bagunça, depois para o rosto dele e fez algo que ninguém nunca fazia com Arthur Moraes. Sorriu. Se serve de consolo, você parece um pouco mais humano agora. Arthur piscou. Duas vezes. Seu cérebro, treinado para processar contratos milionários em segundos, simplesmente congelou. Quem era essa mulher e por que ela não estava se desculpando? Você tem ideia de quanto custa este terno? Ela inclinou a cabeça, fingindo pensar. Não sei, mas aposto que agora ele tem mais personalidade do que antes. Eu tenho uma reunião em exatamente 8 minutos, ele disse, checando o relógio em seu pulso. Uma reunião que pode decidir o futuro de 300 funcionários. E agora vou entrar parecendo que perdi uma batalha para uma máquina de café. Que dramático, ela respondeu, revirando os olhos. Você poderia simplesmente tirar o paletó. Tirar o paletó, Arthur repetiu como se ela tivesse sugerido que ele entrasse na reunião de cueca. Eu nunca tiro o paletó. Ela cruzou os braços, claramente se divertindo, mesmo que esteja pegando fogo. Eu apago o fogo com o paletó ainda no corpo. Com o paletó ainda no corpo, o elevador passou do 25º andar. Arthur tentou limpar a mancha com a mão, o que só piorou. Agora parecia que ele havia lutado contra o café e perdido de forma humilhante. Você sabe que está espalhando mais certo, ela apontou. Eu sei o que estou fazendo. Você claramente não sabe. Arthur parou de esfregar e a encarou. Ela tinha o tipo de olhar que sempre parecia guardar um segredo engraçado. Ela era o oposto exato de tudo que Arthur conhecia. Você não vai se desculpar, ele perguntou. Pelo quê? Pelo café no meu terno que você derramou. Ela pareceu considerar a pergunta com uma seriedade exagerada. Tecnicamente, você esbarrou em mim quando entrou no elevador como se fosse o dono dele, o que, pensando bem, talvez você seja. Mas ainda assim foi você que causou a primeira colisão. Sim, você esbarrou. Eu entrei no elevador passando por cima de tudo no seu caminho. Arthur abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha argumento. Ele tinha entrado olhando para o celular, respondendo e-mails, fazendo contas mentais para a reunião. Era possível, apenas possível, que ele não tivesse prestado atenção em quem estava à sua frente. Mas admitir isso estava fora de questão. Mesmo assim, ele disse, uma pessoa educada se desculparia. Uma pessoa educada não entra em elevadores como um trator de terno. O elevador chegou ao 3º andar. As portas se abriram. Arthur não se moveu, nem ela. Este não é o seu andar, ela perguntou. É, e você não vai sair. Eu vou. Nenhum deles se moveu. Você está esperando que eu me desculpe, ela concluiu. Estou esperando um nível mínimo de civilidade. Ela deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal de uma forma que fez Arthur se inclinar instintivamente para trás. Ela era mais baixa que ele, mas de alguma forma, naquele momento, parecia preencher todo o elevador. Escuta aqui, seu robô engomado e polido, ela disse com um sorriso que era metade diversão, metade desafio. Eu não vou me desculpar por um acidente que você causou. E sabe por quê? Por quê? Porque você precisa aprender que nem tudo no mundo funciona do jeito que você quer. Às vezes o café derrama. Às vezes as reuniões atrasam. Às vezes a vida simplesmente acontece e tudo o que você pode fazer é trocar de camisa e seguir em frente. Ela deu um tapinha no ombro dele bem em cima da mancha de café e saiu do elevador. Tenha uma ótima reunião, trator de terno, ela disse, sem olhar para trás. As portas se fecharam antes que Arthur pudesse responder. Ele ficou ali sozinho com um terno arruinado e algo estranho acontecendo em seu peito. Não era raiva, embora devesse ser. Não era humilhação, embora fizesse sentido.
Era algo que ele não conseguia identificar como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava em lugar nenhum. Arthur Moraes tinha 34 anos. Ele havia construído um império antes dos 30. Ele controlava empresas, investimentos, pessoas. Seu aplicativo de produtividade agendava cada minuto do seu dia. Desde a hora em que acordava até o número exato de passos que deveria dar antes de dormir, ele controlava tudo. Mas naquele elevador por 2 minutos e 43 segundos, uma mulher desconhecida, segurando um copo de café, havia feito algo que ninguém nunca conseguiu. Ela o havia tirado do controle. E o pior de tudo, Arthur não conseguia parar de pensar nela. Ele olhou para a mancha em seu terno, depois para as portas fechadas do elevador e murmurou para si mesmo. Quem era aquela mulher? Ele ainda não sabia, mas ia descobrir. E quando descobrisse, Arthur Moraes garantiria que ela entendesse exatamente com quem tinha se metido. O que ele não percebia era que o café derramado era apenas o começo. A primeira peça de um dominó que derrubaria peça por peça a vida perfeitamente organizada que ele havia construído, porque às vezes o caos não pede permissão. Ele simplesmente entra no elevador, derrama café no seu terno e sai sorrindo. A reunião durou 2 horas. Arthur não se lembrava de uma única palavra. Seus olhos voltavam para a mancha em seu terno a cada 5 minutos, como se o café tivesse ganhado vida e estivesse zombando dele. Quando finalmente voltou ao seu escritório, a primeira coisa que fez foi tirar o paletó e jogá-lo no lixo. Então, ele pegou o paletó de volta. Então jogou-o novamente. Senhor Moraes, a voz de sua assistente Mariana soou pelo intercomunicador. Está tudo bem? O sensor de movimento detectou atividade incomum em seu escritório. Estou me exercitando, ele mentiu. Com o seu paletó, Arthur olhou para o paletó no lixo, depois para o intercomunicador, depois para o paletó novamente. Mariana, pôde desligar o sensor de movimento do meu escritório. Senhor, o senhor mesmo instalou esse sensor. Disse que aumentaria sua produtividade em 12%. Bem, agora está reduzindo minha sanidade em 80%. Silêncio do outro lado. Vou desligá-lo, senhor. Arthur passou o resto do dia tentando se concentrar. Ele revisou contratos, aprovou orçamentos, demitiu mentalmente 3 pessoas que o irritaram em reuniões. Mas toda vez que fechava os olhos, via o sorriso daquela mulher. A maneira como ela deu um tapinha em seu ombro a calma absoluta enquanto seu mundo desmoronava na forma de café. Robô engomado. Quem ela pensava que era, naquela noite sozinho em sua cobertura nos jardins, Arthur fez algo que ninguém no mundo dos negócios jamais suspeitaria. Ele pegou um livro, não qualquer livro, o 4º volume de Corações de Asfalto, a série de romance que ele lia em segredo desde os 28 anos. Os livros estavam trancados em um cofre atrás de uma pintura abstrata que ele fingia gostar. O código do cofre era mais complicado que a senha de suas contas bancárias. Arthur se acomodou no sofá, abriu o livro e sentiu seus ombros relaxarem pela primeira vez no dia. Aquele era seu segredo, seu refúgio, o único lugar onde ele podia simplesmente sentir. Então ele viu o anúncio na última página. Em breve, o volume final de Corações de Asfalto, a despedida definitiva de Daniel e Helena. Despedida definitiva. Arthur leu a frase 3 vezes. Ele abriu o celular e pesquisou. Encontrou uma entrevista com a autora L.J. Rosa, confirmando que o último livro teria um final trágico que Daniel, o protagonista, não sobreviveria. Ele ficou parado olhando para a tela, sentindo algo que não sentia desde. Nunca. Pânico. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Ele disse para o celular. Arthur se levantou e começou a andar pela sala. Seu aplicativo de produtividade apitou, lembrando-o que ele deveria estar dormindo em exatamente 42 minutos. Ele o ignorou. O aplicativo apitou novamente. Ele jogou o celular no sofá. Daniel não pode terminar assim, ele murmurou. Ele passou por tudo. A traição no 2º livro, o acidente no 3º, encontrar Helena novamente. Ele merece um final feliz. Uma parte racional do cérebro de Arthur apontou que ele estava tendo um colapso emocional por um personagem fictício. A outra parte disse à parte racional para ficar quieta. Na manhã seguinte, Arthur chegou ao escritório com uma missão. Durante a reunião de estratégia semanal, enquanto seus diretores falavam sobre aquisições e fusões, ele pesquisou discretamente em seu celular.
Editora Farol, a empresa por trás de Corações de Asfalto. Os resultados eram preocupantes. A editora estava em sérios problemas financeiros, dívidas crescentes, vendas em queda. O último livro da série poderia ser o último livro da editora também. Sr. Moraes, a voz do CFO, o tirou de seus pensamentos. O senhor concorda com a proposta? Arthur não tinha ideia de que proposta eles estavam falando. Concordo, ele disse. Mas antes quero discutir uma nova aquisição. Uma nova aquisição não está na pauta. Está agora. Ele projetou as informações da editora Farol na tela. Seus diretores pareciam confusos. Uma editora de livros. O diretor de marketing perguntou. Sr. Moraes, nós trabalhamos com tecnologia, aplicativos e inovação. O que faríamos com uma editora? Diversificação de portfólio. Arthur respondeu usando sua voz de não questione minhas decisões. Mas esta editora lança principalmente romances. O CFO apontou claramente, tentando não rir. Romance, senhor, histórias de amor. E daí? E daí é que? O homem olhou para seus colegas em busca de apoio. O senhor sempre disse que romances eram uma perda de tempo. Na última conferência, o senhor disse que ler ficção era entretenimento para pessoas sem metas claras. Arthur se lembrou daquela frase. Ele tinha orgulho daquela frase. Agora ela voltava para assombrá-lo. Eu estava sendo estratégico. Ele improvisou construindo uma narrativa pública. Nos bastidores, eu sempre soube que o mercado editorial tinha potencial. Os diretores trocaram olhares que claramente diziam. Nosso chefe enlouqueceu. Senhor, Mariana tentou, observando da porta. Talvez devêssemos analisar os números com mais cuidado antes de... Compre uma editora, Arthur interrompeu. Hoje. Agora antes do almoço, se possível. O silêncio na sala era do tipo que precede grandes desastres. E mais uma coisa, Arthur continuou. Eu quero uma reunião com a principal autora deles, L.J. Rosa. Pessoalmente. Para que o diretor de marketing perguntou. Arthur pensou em Daniel e em Helena no final trágico que ele não podia aceitar. Estratégia editorial, ele disse. Vamos discutir o futuro da série. Ninguém parecia convencido, mas ninguém ousou discordar. Naquela noite, sozinho, novamente Arthur abriu o aplicativo de produtividade e registrou a aquisição. O sistema calculou o retorno esperado e exibiu números vermelhos. Provável prejuízo. Decisão não recomendada. Ele a aprovou mesmo assim. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Moraes havia tomado uma decisão de negócios baseada em sentimentos. E a parte mais estranha era que ele não se arrependia. O aplicativo apitou uma última vez antes de ele adormecer. Reunião confirmada. L.J. Rosa. Sexta-feira de Bunchi. Arthur sorriu. Finalmente ele conheceria a pessoa responsável por seus personagens favoritos. Ele a convenceria a mudar o final. Ele salvaria Daniel. O que ele não sabia era que L.J. Rosa já havia derramado café nele uma vez, e estava prestes a derramar muito mais. O cofre atrás da pintura abstrata guardava 27 livros. Arthur sabia o número exato porque os contava toda semana, como dragão verificando seu tesouro. Ninguém podia saber sobre isso. Ninguém. Na manhã seguinte à decisão de comprar a editora, Arthur deu uma entrevista a uma revista de negócios. O repórter, um cara jovem demais para usar gravata borboleta, perguntou sobre os hábitos de leitura de Arthur. Eu leio relatórios, Arthur respondeu ajustando a postura. Análises de mercado, projeções financeiras, conteúdo que agrega valor. E ficção. Romances, Arthur forçou uma risada que soou quase natural. Romances são entretenimento para pessoas que não têm o que fazer. Histórias inventadas sobre sentimentos inventados. Uma perda de tempo. Interessante, disse o repórter tomando notas. Então o senhor nunca leu um romance, nunca? A mentira saiu tão facilmente que Arthur quase acreditou nela. Mais tarde, no escritório Mariana, entrou com uma pilha de documentos. A aquisição da editora Farol foi aprovada, ela relatou. Parabéns, senhor. O senhor agora é dono de uma editora de romances. É um investimento estratégico. Claro. Mariana concordou em um tom que sugeria que ela não acreditava nem um pouco. A reunião com L.J. Rosa está confirmada para sexta-feira. A autora aceitou, mas sua assistente disse que ela não parecia muito entusiasmada. Ela não precisa estar entusiasmada. Ela precisa estar presente. Mariana hesitou na porta.
Senhor, posso perguntar uma coisa assim? Por que o interesse específico nesta autora? A editora tem outros escritores. Alguns até vendem mais. Arthur pensou em Daniel e em Helena no final que não podia acontecer. Estratégia editorial. Ele repetiu a mesma frase da reunião. O senhor já disse isso ontem, porque ainda é verdade. Mariana saiu claramente não convencida. Arthur esperou a porta se fechar, então abriu a gaveta secreta de sua mesa e pegou o quarto volume de Corações de Asfalto. Aquele ele não guardava em casa. Aquele tinha que ficar perto. Ele releu o último capítulo pela terceira vez naquela semana. Daniel estava em um ponto de virada. Helena tinha ido embora. Os sonhos que ele construiu pareciam estar desmoronando. Tudo apontava para que ele perdesse o que mais amava. Mas no último parágrafo uma carta chegava. Uma esperança aparecia. Continua no próximo volume. O último, a despedida. Arthur fechou o livro com mais força do que o necessário. Você não pode terminar assim, ele murmurou para as páginas. Não depois de tudo. O intercomunicador apitou. Senhor Moraes, sua videochamada com os investidores asiáticos começa em 5 minutos. Arthur escondeu o livro na gaveta tão rápido que quase prendeu os dedos. Estou indo. A videoconferência durou 2 horas. Em algum momento, um investidor perguntou sobre a aquisição da editora. Arthur explicou com números, gráficos e projeções. Ele falou sobre o mercado de livros, tendências de consumo e o potencial para adaptações em streaming. Ele não mencionou Daniel. Ele não mencionou Helena. Ele não mencionou que estava comprando uma empresa inteira para salvar 2 personagens fictícios de um final triste. Alguns segredos eram grandes demais até para salas de reuniões. Naquela noite em casa, Arthur fez algo que nunca havia feito antes. Ele pesquisou sobre L.J. Rosa. As informações eram escassas. A autora protegia sua privacidade ferozmente. Poucas fotos públicas, todas de costas ou com o rosto parcialmente coberto. Entrevistas raras, sempre por escrito, nunca em vídeo. Era como se ela existisse apenas nas páginas de seus livros. Arthur encontrou uma citação dela em um blog literário. Eu escrevo os finais que precisam existir, não os finais que as pessoas querem. A verdade da história importa mais que o conforto do leitor. Ele leu a frase 5 vezes. A verdade da história, ele repetiu. Que verdade Daniel e Helena juntos é a verdade. 4 livros construindo essa relação. Você não pode simplesmente destruir tudo no final. Seu cachorro imaginário não respondeu. Porque Arthur não tinha um cachorro. Ele tinha um apartamento minimalista, móveis de design e um silêncio que às vezes parecia pesado demais. Ele voltou ao cofre, abriu-o, olhou para os 27 livros organizados em ordem de leitura. Romances todos eles. Segredos impressos em papel. Se alguém descobrisse sua reputação, estaria arruinada. Arthur Moraes, o homem que chamava romances de perda de tempo, tinha uma coleção escondida. Arthur Moraes, que zombava do sentimentalismo em reuniões, chorou no capítulo 17 do 3º livro de Corações de Asfalto. Arthur Moraes, que controlava tudo, estava comprando uma editora porque não suportava a ideia de um final infeliz para personagens que nem existiam. A ironia era tão grande que ele quase riu. Quase. Ele pegou o primeiro volume da série e folheou até a dedicatória. Para todos que já amaram em silêncio. Arthur havia lido aquela linha dezenas de vezes. Mas naquela noite parecia diferente, mais pessoal, como se a autora soubesse algo sobre ele que nem ele mesmo sabia. O aplicativo de produtividade apitou. Lembrete reunião com L.J. Rosa em 3 dias. Preparar argumentos, definir estratégia. Arthur começou a digitar um plano. Pontos de negociação, ofertas financeiras, pressão contratual. Tudo calculado para fazer a autora ceder. Mas enquanto digitava, uma dúvida crescia. E se ela não cedesse? E se L.J. Rosa fosse tão teimosa quanto seus personagens? Arthur balançou a cabeça e continuou digitando. Não importava quem ela era. Não importava o que ela queria. Ele havia comprado a editora. Ele tinha o poder. Ele conseguiria o que queria. Ele sempre conseguia. O plano estava pronto. Os argumentos eram sólidos. A estratégia era impecável. Mas no fundo, em uma parte de si mesmo que ele fingia não existir, Arthur sentia que algo estava errado. Que mudar a história de outra pessoa era uma linha que não deveria ser cruzada. Que controle demais poderia destruir exatamente o que ele estava tentando proteger. Ele ignorou o sentimento.
Afinal, era só um livro, só um final, só uma autora desconhecida que provavelmente cederia ao primeiro sinal de pressão. O que poderia dar errado? 3 dias depois, Arthur descobriria a resposta e ela viria na forma de olhos castanhos, um sorriso irônico e uma xícara de café que ele nunca esqueceria. A porta da sala de reuniões se abriu e o mundo de Arthur Moraes desmoronou em câmera lenta. Era ela, a mulher do elevador, a do café. Boa tarde, ela disse estendendo a mão. Lívia Almeida, mas pode me chamar de L. Jeite Rosa. Arthur não pegou a mão dela. Ele não conseguia se mover, não conseguia piscar, não conseguia fazer nada além de ficar ali como uma estátua de cera em um museu de más decisões. Senhor Moraes, Mariana chamou preocupada. O senhor está bem. Ele está ótimo. Lívia respondeu por ele puxando uma cadeira e sentando-se como se fosse a dona do lugar. Ele só está processando. Empresários tendem a congelar quando encontram variáveis inesperadas. Arthur finalmente encontrou sua voz. Você. Você é L. Jeite Rosa. Sou. Você derramou café no meu terno. Tecnicamente você esbarrou em mim. Mas sim, houve café envolvido. Mariana olhou de um para o outro claramente perdida. Vocês se conhecem? Não, Arthur disse. Sim, Lívia disse ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Arthur respirou fundo, ajeitou a gravata e tentou retomar o controle. Ele era Arthur Moraes. Ele não ficava nervoso por causa de autoras. Podemos começar, ele disse, sentando-se na cabeceira da mesa. Claro, trator de terno. Estou curiosa para saber por que você comprou a minha editora. Não é a sua editora. É a minha agora. As paredes são suas. As histórias continuam sendo minhas. Arthur abriu uma pasta com documentos. Contratos, cláusulas, números. Seu território seguro, senhorita Almeida. Senhorita Almeida, ele repetiu, ignorando a correção. Eu adquiri a editora Farol por razões estratégicas. Uma dessas razões envolve a série Corações de Asfalto. Lívia inclinou a cabeça estudando-o. Você leu meus livros? A pergunta era uma armadilha. Arthur sabia que era uma armadilha. Eu fiz uma análise de mercado. Isso não responde à minha pergunta. Responde o suficiente. Não responde nada. Lívia sorriu. Você leu ou não? Arthur pensou nos 27 livros no cofre nas noites, relendo capítulos nas lágrimas escondidas. Isso é irrelevante. É a coisa mais relevante nesta reunião. Ele decidiu mudar de estratégia. O que importa é isto. Arthur empurrou um documento em direção a ela. O contrato me dá o direito de aprovar decisões editoriais significativas. O final do último livro é uma decisão editorial significativa. Lívia nem olhou para o papel. E o que você quer com o final? Eu quero que seja mudado. Mudado como Arthur hesitou. Dizer quero que Daniel e Helena terminem juntos e felizes. Soava infantil demais. Eu quero um final mais otimista. Otimista? Lívia repetiu como se fosse uma piada. Você comprou uma editora inteira para pedir um final feliz. Eu comprei uma editora para garantir um retorno adequado. Finais tristes vendem menos. Isso é mentira e você sabe. Arthur sabia. Mas ele não estava ali por vendas. Ele estava ali por Daniel. O contrato me dá autoridade. Ele insistiu. O contrato lhe dá papel com palavras. Ah, sim. Minha história não está no papel. Está aqui. Lívia apontou para a própria cabeça. E aqui. Ela apontou para o coração. Você pode comprar editoras, prédios, países inteiros, mas não pode comprar o que eu sinto pelos meus personagens. Tudo tem um preço. Essa frase explica muita coisa sobre você. A tensão aumentou. Mariana, ainda na porta, parecia querer estar em qualquer outro lugar do planeta. Senhorita Almeida. Arthur tentou de novo. Estou oferecendo uma oportunidade. Recursos. Marketing. Promoção mundial. Em troca de quê? Em troca de uma pequena mudança no final. Pequena. Lívia se levantou e caminhou até a janela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe qual é o seu problema, Arthur Moraes. Eu não tenho problemas. Você tem tantos que nem consegue vê-los. Ela se virou para encará-lo. Você acha que controle é poder, que dinheiro compra qualquer coisa, que emoções são variáveis a serem calculadas. Emoções são variáveis a serem calculadas. E é exatamente por isso que você está sozinho. O golpe foi duro. Arthur sentiu, mas manteve a expressão neutra. Minha vida pessoal não está em discussão. Está sempre em discussão.
Você é que não percebe. Ela voltou para a mesa e pegou sua bolsa. A resposta é não. Você nem considerou. Eu considerei. A resposta ainda é não. Eu posso dificultar as coisas. E eu posso transformar sua vida em um pesadelo de relações públicas. Imagine a manchete. Bilionário tenta censurar a autora e forçar final feliz. Arthur imaginou. Não era bonito. Isso é chantagem. Isso é equilíbrio de poder. Você deveria gostar. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sabe o que é engraçado? O que você comprou uma editora inteira por causa de um livro que você claramente ama, mas não consegue admitir nem para si mesmo. Lívia sorriu. Quando você descobrir por que esse final te incomoda tanto, venha me procurar. Aí teremos uma conversa de verdade. A porta se fechou atrás dela. Arthur estava sozinho na sala, com documentos inúteis espalhados pela mesa. Ele havia perdido a negociação. Ele nunca perdia negociações. Mas a pior parte não era essa. A pior parte era que alguém havia olhado através dele e havia visto algo que ele escondia até de si mesmo. E em vez de raiva, tudo o que Arthur sentia era curiosidade. Quem era Lívia Almeida? E por que ela conseguia desarmá-lo com tanta facilidade? Após a reunião desastrosa, Lívia Almeida ligou para o escritório de Arthur Moraes. Ele atendeu no primeiro toque. Não porque estivesse ansioso. Obviamente não. Ele só estava perto do telefone. Por coincidência. Senhor Moraes, senhorita Almeida na linha, Mariana anunciou. Transfira. Quer que eu fique na linha para anotar? Não, tem certeza porque da última vez. Transferindo, senhor. Um clique depois a voz dela. Trator de terno. Sentiu minha falta. Arthur apertou o telefone com mais força do que o necessário. Senhorita Almeida, presumo que esteja ligando para aceitar minha oferta. Presunção errada. Estou ligando para fazer uma contraproposta. Não estou interessado em contrapropostas. Está sim. Você só não sabe ainda. Arthur odiava quando ela falava assim, enigmática, como se soubesse coisas sobre ele que nem ele mesmo sabia. Fale. Pessoalmente. Amanhã. Tem um café no centro a 3 quarteirões do seu prédio. Chama-se Café Aconchego. Te vejo às 10h. Eu não vou a cafés. Você vai a este. Por que eu faria isso? Porque você quer mudar meu final. E este é o único jeito de conseguir. A linha ficou muda. Arthur olhou para o telefone por pelo menos 30 segundos. Então ligou para Mariana. Cancele minha reunião de amanhã às 10h. Qual reunião, senhor? Qualquer reunião que eu tenha. No dia seguinte, Arthur entrou no Café Aconchego sentindo-se completamente deslocado. O lugar era pequeno, aconchegante e cheio de pessoas que claramente não tinham reuniões importantes para ir. Havia sofás, plantas, música suave. Tudo o que ele evitava. Lívia estava em uma mesa no canto com um livro aberto e uma xícara fumegante. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou. Você veio. Duvidou um pouco. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Peça algo. Eles fazem um cappuccino incrível. Eu não bebo cappuccino. O que você bebe café preto, sem açúcar. Que surpresa. Lívia revirou os olhos. Aposto que você também come salada sem molho e acha que filmes em preto e branco são emocionantes demais. Arthur sentou-se, ignorando a provocação. Você disse que tinha uma contraproposta, direto ao ponto. Gosto disso. Ela fechou o livro. Mas antes uma pergunta. Vá em frente. Por que você estava naquele elevador naquele dia? Eu trabalho no prédio. Não quero dizer. Por que aquele elevador específico ou da ala leste? Você é dono do prédio inteiro. Provavelmente tem um elevador privativo com música clássica e champanhe. Arthur franziu a testa. O elevador privativo estava em manutenção. Ah, então foi o destino. Lívia sorriu. E eu estava lá porque fui visitar uma amiga que trabalha no escritório de contabilidade no 12º andar. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento e precisava de apoio moral. Isso é relevante? Tudo é relevante. Você é que ainda não entendeu. Uma garçonete se aproximou e Arthur pediu café preto. Lívia pediu outro cappuccino e uma fatia de bolo de chocolate. Você não deveria comer isso? Arthur disse sem pensar. Porque não é saudável. E daí, como assim? E daí? E daí que não é saudável? Lívia parecia genuinamente confusa. É gostoso. Me faz feliz. Qual o problema? Arthur abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta lógica.
Seu aplicativo de nutrição sempre dizia que açúcar era o inimigo, mas o aplicativo não mencionava felicidade. Nenhum, ele murmurou. Ótimo. Agora a contraproposta. Lívia se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A editora está com problemas financeiros. Você sabe e eu sei. Se você retirar seu investimento agora, fechamos em 3 meses. Esse é o seu problema, não o meu. É o nosso problema. Porque se a editora fechar o último livro, não será publicado e você não saberá o final. Arthur engoliu em seco. Eu posso comprar os direitos. Pode, mas eu posso me recusar a vender. E posso passar os próximos 10 anos sem escrever uma única palavra só para te irritar. Você faria isso, quer arriscar, o café chegou. Arthur tomou um gole usando o tempo para pensar. Lívia estava certa. Ela tinha uma carta que ele não podia ignorar. O que você quer? Eu quero que você entenda por que histórias importam. Não como produtos, como experiências humanas. E como você pretende fazer isso? Lívia sorriu. O tipo de sorriso que vem logo antes de uma ideia perigosa. Uma semana. Uma semana de quê? Uma semana sem tecnologia? Sem seu aplicativo de produtividade? Sem rotina cronometrada? Sem relatórios, planilhas ou reuniões agendadas até o segundo? Arthur quase cuspiu o café. Isso é insano. É uma experiência. É impossível. É uma semana. Eu tenho uma empresa para administrar. Você tem pessoas para administrar sua empresa. Delegue. Arthur balançou a cabeça. Por que eu faria algo tão absurdo? Lívia recostou-se na cadeira. Porque você quer mudar meu final e eu só vou considerar mudá-lo se você provar que entende o que está pedindo. Eu entendo perfeitamente. Você entende de números, entende de contratos, entende de lucro e prejuízo. Ela o encarou. Mas você não entende por que Daniel tem que perder Helena. E até que você entenda, não vou mudar uma única vírgula. O silêncio entre eles durou quase 1 minuto inteiro. Se eu fizer isso, Arthur disse lentamente, você vai mudar o final. Se você fizer de verdade com honestidade, eu vou considerar. Considerar não é uma garantia. Garantias não existem na vida real, só nos seus contratos. Arthur terminou o café, pediu outro, bebeu metade. Quais são as regras? Lívia pareceu surpresa por um segundo. Então abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. Eu sabia que você ia perguntar isso. Ela lhe entregou o papel. Está tudo aí. Arthur leu em silêncio. Regra 1, nenhum aparelho eletrônico por 7 dias. Celular, tablet, computador, smartwatch. Nada. Regra 2, nenhum horário fixo. Acorde quando seu corpo quiser, durma quando estiver cansado. Coma quando tiver fome. Regra 3, uma atividade por dia escolhida por Lívia. Sem reclamações, sem perguntas antecipadas. Regra 4, no final da semana, uma conversa honesta sobre o que ele aprendeu. Isso é uma tortura, Arthur disse. Isso é viver a mesma coisa. Lívia riu. Uma risada de verdade. Não as risadas educadas que ele ouvia em jantares de negócios. Você é mais engraçado do que finge ser. Sabia, eu não sou engraçado. É sim. Você só não deixa ninguém ver. Arthur olhou para o papel novamente. Era uma loucura. Estava completamente fora de seu controle. Era tudo o que ele odiava. Mas também era o único jeito de salvar Daniel. Se eu fizer isso e você não mudar o final, vou te processar por danos morais. Danos morais. Você... Lívia fingiu estar chocada. Pensei que você não tivesse sentimentos. Eu tenho ações. É quase a mesma coisa. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Então temos um acordo. Arthur hesitou. Seu cérebro gritava para ele não aceitar. Sua lógica implorava para ele se levantar e ir embora. Mas algo mais forte o mantinha ali. Curiosidade, talvez. Ou talvez fosse outra coisa que ele ainda não sabia nomear. Ele apertou a mão dela. 1 semana. 1 semana. E então você muda o final. Então eu vou considerar. Lívia corrigiu. Mas tenho a sensação de que você vai mudar de ideia antes de mim. Improvável. Veremos. Ela soltou a mão dele e sorriu novamente. Começa amanhã. Esteja pronto para entregar seu celular às 8 da manhã. Onde? No meu apartamento. Vou mandar o endereço. No meu celular que você vai confiscar. É por isso que vou mandar hoje. Ela piscou. Aproveite sua última noite com seu aplicativo. Despeça-se direitinho. Vocês pareciam ter uma relação intensa. Arthur se levantou sem ter muita certeza do que acabara de concordar. Você é previsível. É por isso que vamos nos dar tão bem.
Ele saiu do café com o papel dobrado no bolso e uma sensação estranha no peito. Ele tinha acabado de entregar o controle de sua vida a uma mulher que derramou café nele e nem se desculpou. O que poderia dar errado, a resposta chegaria em menos de 24 horas, e seria muito pior do que qualquer coisa que seu aplicativo de produtividade poderia ter previsto. O celular de Arthur foi confiscado às 8 horas da manhã. Às 8h03, ele já estava tendo uma crise existencial. O que eu faço com as minhas mãos, né? Ele perguntou, olhando para os próprios dedos como se fossem objetos estranhos. Lívia colocou o celular em uma caixa de sapatos e sorriu. Você pode usá-las. Isso não faz sentido. Bem-vindo à semana. O apartamento de Lívia era o oposto do apartamento de Arthur. Pequeno, colorido, cheio de livros empilhados em lugares onde livros não deveriam estar. Havia plantas nas janelas, quadros nas paredes, e uma bagunça organizada que ele não conseguia decifrar. E havia um cachorro. Este é o Sr. Darcy. Lívia apresentou. Arthur olhou para baixo. Um Basset Hound o encarava com olhos tristes e orelhas que arrastavam no chão. O cachorro parecia ter desistido da vida há pelo menos 3 anos. Por que o nome dele é Sr. Darcy? Porque ele é orgulhoso antissocial e demora uma eternidade para demonstrar afeto. Lívia deu de ombros. Me lembrou de alguém. Eu não sou antissocial. Você tem um aplicativo que agenda suas interações humanas. Isso é eficiência. Sr. Darcy bocejou claramente, entediado com a discussão. Em seguida, ele se aproximou de Arthur, cheirou seu sapato e se afastou com visível desaprovação. Ele não gostou de mim, Arthur disse. Ele não gosta de ninguém. Vocês vão se dar bem. A primeira atividade do dia era simples. Fazer nada. Como assim fazer nada? Arthur perguntou pela 5ª vez. Sentar. Olhar pela janela. Existir. Isso não é uma atividade. É a atividade mais difícil que você fará esta semana. Arthur sentou-se no sofá. Olhou pela janela. Durou exatamente 47 segundos. Já passou 1 minuto, nem perto. Quanto tempo falta? Você não tem relógio. Esse é o ponto. Arthur se levantou, sentou de novo, cruzou as pernas, descruzou, bateu os dedos no joelho. Parou, começou de novo. Sr. Darcy o observava do canto da sala com uma expressão que dizia claramente patético. Seu cachorro está me julgando, Arthur disse. Ele julga todo mundo. Faz parte do charme. Após uma eternidade que provavelmente foram 20 minutos, Lívia anunciou que era hora do almoço. Vamos pedir comida, ela disse. Ótimo. O que tem de saudável por aqui? Pizza. Pizza não é saudável. Pizza é felicidade em forma de círculo. Caso encerrado. A pizza chegou meia hora depois. Lívia abriu a caixa no meio da sala de estar, sentou-se no chão e começou a comer. O que você está fazendo? Arthur perguntou horrorizado. Comendo no chão, no chão. Por quê? Porque é divertido. Ela deu uma mordida. Senta aqui. Eu não sento no chão. Por quê? Por quê? Arthur parou. Por que exatamente? Porque não é apropriado. Apropriado para quem ele não tinha resposta. Lívia deu um tapinha no espaço ao lado dela. Vamos, o chão não morde. Arthur olhou para o chão, olhou para o sofá, olhou para Lívia mastigando pizza com uma felicidade que ele não entendia. Lentamente, como se estivesse desarmando uma situação perigosa, ele se sentou no chão. Pronto, ele disse. Estou no chão. E como se sente desconfortável. Perfeito. Pegue uma fatia. Ele pegou, deu uma mordida. A pizza era boa. Muito boa, na verdade. Mas ele não ia admitir isso. É aceitável, ele disse. É a melhor pizza da cidade, e você sabe. Sr. Darcy, atraído pelo cheiro, se aproximou e sentou-se ao lado de Arthur. O cachorro olhou para a pizza, olhou para Arthur, olhou para a pizza de novo. Não, Arthur disse. Sr. Darcy inclinou a cabeça. Não, Arthur repetiu. O cachorro continuou encarando. Ele não vai parar, Lívia informou. Cachorros não comem pizza. Este come. Não é saudável. E daí, antes que Arthur pudesse responder, Sr. Darcy avançou, roubou a fatia de sua mão e saiu correndo. Ou melhor, trotando lentamente, porque Basset Hounds não correm. Ele roubou minha pizza, Arthur disse incrédulo. Ele faz isso? E você não o treinou? Tentei. Ele me ignorou. Chegamos a um acordo. Que tipo de acordo? Ele finge que me obedece e eu finjo que acredito. Arthur se levantou para recuperar a pizza, mas Sr. Darcy já havia desaparecido atrás do sofá. Sons satisfeitos de mastigação vinham de lá. Esse cachorro é complicado.
Ele só sabe o que quer. Você deveria aprender com ele. A tarde ficou ainda pior. Lívia decidiu que Arthur precisava de uma experiência criativa e o colocou na frente de um papel para desenhar. Eu não desenho, ele protestou. Agora desenha. Eu não sei desenhar. Ninguém sabe no início. É por isso que se chama aprender. Arthur encarou a página em branco. Pegou o lápis. Congelou. O que eu desenho, o que você quiser. Mas o que você quer que eu desenhe, o que você quiser. Isso não é uma instrução clara. Bem-vindo à arte. Ele desenhou um quadrado. Em seguida olhou para o quadrado. O que é isso? Lívia perguntou. Um quadrado. Por que um quadrado? Porque quadrados são eficientes. Lívia puxou o papel e colocou outro na frente dele. De novo. Desta vez não pense. Eu sempre penso. Esse é o problema. Arthur tentou de novo e de novo. Na quinta tentativa, ele desenhou algo que vagamente parecia um cachorro. É o Sr. Darcy, ele disse surpreso consigo mesmo. Lívia olhou para o desenho, olhou para o cachorro de verdade que havia voltado e agora dormia no tapete. Está horrível, ela disse. Eu sei, mas é honesto. É um começo. Naquela noite deitado no sofá de Lívia, porque aparentemente ele dormia lá agora, Arthur olhava para o teto. Sem seu celular, o silêncio era ensurdecedor. Sem o aplicativo, ele não sabia que horas eram. Sem sua rotina, cada minuto parecia ter um peso diferente. Sr. Darcy pulou no sofá e se aninhou aos pés de Arthur. Desce, Arthur disse. O cachorro não se moveu. Desce, ele repetiu. Sr. Darcy suspirou e fechou os olhos. Arthur desistiu. Ele havia perdido uma discussão para um cachorro, e a pior parte era que isso não o incomodava tanto quanto deveria. A semana estava apenas no primeiro dia e Arthur já sentia que algo dentro dele estava começando a rachar. Arthur encontrou o tablet no quarto dia. Estava escondido sob uma pilha de livros no escritório de Lívia, esquecido como um brinquedo velho. Ele sabia que não deveria tocar, sabia que era contra as regras, mas suas mãos já o estavam ligando antes que seu cérebro pudesse protestar. Só 5 minutos, ele murmurou para si mesmo. Só para checar se está tudo bem. O tablet era velho e lento. Demorou uma eternidade para carregar. Arthur olhava para a tela com a ansiedade de um homem no deserto encontrando água. Não havia internet. Claro que não havia. Lívia não era descuidada. Mas Arthur havia baixado uma versão offline de seu aplicativo de produtividade meses antes para emergências. E isso era definitivamente uma emergência. Ele abriu o aplicativo. A tela familiar apareceu. Gráficos, listas, números. Ordem. Arthur sentiu seus ombros relaxarem pela primeira vez em 4 dias. Sim, ele sussurrou. Isso faz sentido. Ele começou a verificar suas tarefas atrasadas, reuniões perdidas e e-mails não respondidos. O caos que sua ausência havia criado. Então, uma notificação antiga apareceu. Lembrete aniversário de casamento dos pais. Ligar. Arthur congelou. A notificação tinha 3 anos. Ele nunca a havia apagado. Ele nunca tinha conseguido. Seus pais haviam se divorciado 6 meses após aquele lembrete. Um casamento de 32 anos desmoronando em papéis assinados e móveis divididos. Arthur descobriu por um e-mail. Um e-mail frio formal, como se estivessem anunciando uma mudança de endereço. Ele não ligou naquele aniversário. Estava ocupado demais. Tinha uma fusão importante, uma reunião que não podia esperar. Sempre havia algo que não podia esperar. O que você está fazendo? A voz de Lívia veio da porta. Arthur quase deixou o tablet cair. Nada. Isso é mentira. Ela atravessou a sala e puxou o aparelho de suas mãos. Ela olhou para a tela, viu o aplicativo aberto, a notificação antiga ainda visível. Sua expressão mudou. Sua diversão habitual desapareceu. Você não consegue, não é? Ela disse com a voz baixa. Eu só precisava checar. Checar o quê? Se o mundo ainda existe sem você controlando cada segundo. Não é isso. É exatamente isso. Lívia jogou o tablet no sofá e cruzou os braços. 4 dias. Você aguentou 4 dias antes de quebrar. Eu não quebrei. Eu só trapaceei. A palavra pairou no ar entre eles. Arthur queria se defender, mas não encontrava os argumentos. Você transforma tudo em números. Lívia continuou. Sentimentos, relacionamentos, pessoas. Tudo vira dados no seu aplicativo. Tudo vira algo para controlar. Organização não é controle. Para você é a mesma coisa.
Sr. Darcy entrou na sala, sentiu a tensão e imediatamente se deitou no canto, fingindo que não existia. Até o cachorro sabia que aquela conversa era séria. O que era aquela notificação? Lívia perguntou. Nada. Arthur, não é da sua conta. Você está na minha casa, vivendo sob minhas regras, tentando mudar a minha história. É tudo da minha conta. O silêncio durou quase 1 minuto. Arthur olhou para o tablet no sofá para a notificação que ele nunca havia deletado. Era um lembrete e ele disse, por fim, o aniversário de casamento dos meus pais, e eles se divorciaram, 6 meses depois. Lívia não disse nada. Esperou. Eu não liguei naquele dia. Arthur continuou, sua voz mais baixa agora. Eu estava ocupado. Eu estava sempre ocupado. E então? Então não havia mais nada para ligar e comemorar. Você se culpa. Eu não me culpo por nada. Você guarda um lembrete de 3 anos atrás em um aplicativo que verifica todos os dias. Isso é se culpar. Arthur se levantou e foi para a janela. Não conseguia olhá-la. Meu pai uma vez disse que eu era eficiente demais para ser humano. Ele disse, olhando para a cidade lá embaixo. Ele disse que eu tratava tudo como negócios até as pessoas. E você? Eu disse que eficiência era uma força, não uma falha. E o que você acha agora? Arthur não respondeu. Lívia se aproximou e ficou ao lado dele na janela. Sabe por que eu escrevo histórias? Ela perguntou. Por quê? Porque histórias são bagunçadas. Personagens fazem as escolhas erradas. Relacionamentos desmoronam. Finais nem sempre são felizes. Ela olhou para ele. E tudo bem, porque é assim que a vida funciona. Eu não gosto de como a vida funciona. Ninguém gosta. Mas se esconder em aplicativos e números não muda isso. Só adia. Arthur finalmente se virou para encará-la. O que você quer que eu faça? Eu quero que você continue, mas com uma condição. Qual? Amanhã você vai enfrentar uma situação real, sem preparação, sem plano, sem saber o que esperar. Que tipo de situação você vai descobrir amanhã? Isso não é justo. Justiça é um conceito inventado por pessoas que querem controlar resultados. Lívia deu de ombros. Você aceita ou não? Arthur pensou em ir embora. Pensou em pegar seu celular da caixa de sapatos, ligar para Mariana e voltar para sua vida organizada. Mas então ele pensou em Daniel, em Helena, no final que ele queria mudar. E ele pensou em outra coisa. Pensou na notificação de 3 anos atrás no telefonema que nunca fez no casamento, que não salvou. Talvez Lívia estivesse certa. Talvez ele precisasse parar de fugir. Eu aceito ele, disse. Por quê? Por quê? Ele hesitou. Porque preciso provar que consigo. Provar para quem Arthur não tinha certeza da resposta. Sr. Darcy se levantou do canto, caminhou até Arthur e encostou a cabeça na perna dele. Foi o primeiro gesto de afeto que o cachorro demonstrou em toda a semana. Parece que ele decidiu gostar de você, Lívia observou. Por que agora? Porque você finalmente parou de fingir que está tudo bem. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ficou pensando no que viria no dia seguinte. A situação despreparada, o medo que sentia e não admitiria. A última coisa que viu antes de fechar os olhos foi Sr. Darcy dormindo a seus pés. E a primeira coisa que ouviu pela manhã foi a voz de Lívia. Levanta. Vamos a um lugar que você nunca esteve. Onde Lívia sorriu daquele jeito que sempre vinha logo antes de problemas. Você vai descobrir quando chegar lá. O lugar era um centro comunitário no Bexiga. Paredes, descascadas cadeiras de plástico e o cheiro de café barato que faria o barista favorito de Arthur ter um colapso nervoso. O que é isso? Arthur perguntou parado na entrada, como se o chão fosse lava. Uma noite de bingo beneficente. Lívia respondeu empurrando-o para dentro, para arrecadar fundos para a biblioteca do bairro. Bingo. Bingo. Você me trouxe aqui para jogar bingo. Eu te trouxe aqui para viver. O bingo é só o pano de fundo. O salão estava cheio de gente. Senhoras com cabelos coloridos, homens com camisas de times locais, crianças correndo entre as mesas. Ninguém usava terno. Ninguém checava e-mails. Ninguém parecia ter a menor ideia de quem era Arthur Moraes. Era aterrorizante. Senta aqui. Lívia apontou para uma mesa no meio do salão. Vou pegar as cartelas. As cartelas? Cartelas de bingo. Tente acompanhar. Ela desapareceu na multidão. Arthur ficou sozinho sentado em uma cadeira de plástico que rangia sob seu peso. Uma senhora ao seu lado sorriu. Primeira vez. Está tão óbvio assim. Querido, você está sentado como se a cadeira fosse explodir. Arthur tentou relaxar. A cadeira rangeu mais alto.
Sou a Betty, a senhora se apresentou. E este é meu marido Osvaldo. Um homem do outro lado da mesa levantou a mão sem tirar os olhos da cartela à sua frente. Ele não fala muito, e Betty explicou. 53 anos de casamento. Já falamos tudo o que tinha para falar. 53 anos. Arthur repetiu surpreso. O segredo é fingir que não ouve metade do que o outro diz. Osvaldo resmungou algo que soou como concordância. Lívia voltou com as cartelas e um copo de refrigerante. Toma, você tem 3 cartelas. Quando chamarem um número que você tem, marca com este feijão. Um feijão. Um feijão. Ela colocou um punhado de feijões secos na frente dele. Arthur olhou para os feijões, como se fossem artefatos alienígenas. Por que feijões? Porque é tradição e porque fichas de plástico custam dinheiro. O bingo começou. Uma mulher com um microfone barulhento chamava os números com um entusiasmo que Arthur achava impossível para aquela atividade. B7, ela gritou. Arthur checou suas cartelas. Nenhum B7. N42. Ainda não. G58. Nada. Você está com azar. Betty observou marcando sua própria cartela. Mas não se preocupe, a sorte muda. Eu não acredito em sorte, Arthur disse. Acredito em probabilidade calculada. E qual é a probabilidade calculada de você ganhar este bingo? Arthur fez as contas de cabeça. Cerca de 3%. Então você tem 3% de esperança. Isso é mais do que muita gente tem. O jogo continuou. Arthur não ganhou a primeira rodada, nem a segunda. Na terceira, ele estava começando a relaxar quando uma voz atrás dele o fez congelar. Espera, eu te conheço. Ele se virou. Um homem de meia idade o encarava com os olhos semicerrados. Você é aquele cara, o bilionário. Vi sua foto numa revista. O salão inteiro pareceu ficar em silêncio. Arthur sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Você deve estar enganado, ele tentou. Não, não estou. Arthur Moraes, o cara do aplicativo de produtividade, aquele que disse que gente que lê romance é improdutiva. Os olhos de Betty se arregalaram. Você disse isso, foi tirado de contexto. Arthur murmurou. Minha neta lê romance. O homem continuou cruzando os braços. Ela tem 16 anos e já leu mais livros do que você provavelmente leu na vida inteira. Eu leio muito. Relatórios não contam. Arthur procurou por Lívia com os olhos. Ela estava do outro lado do salão observando. Não se moveu para ajudar. Ele estava sozinho. Olha, Arthur disse levantando-se. Eu não vim aqui para causar problemas. Então veio fazer o quê? Pesquisa de mercado. Ver como os pobres se divertem. Eu vim jogar bingo. Bilionários não jogam bingo. Este joga. O silêncio se manteve. Arthur podia ir embora. Podia, chamaria um carro, voltar para sua cobertura e fingir que aquela noite nunca aconteceu. Mas algo o manteve ali. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse teimosia. Ou talvez fosse a imagem de Lívia observando à distância, esperando para ver o que ele faria. Eu disse as coisas erradas. Arthur admitiu as palavras saindo com dificuldade. Sobre romance, sobre pessoas que leem. Eu estava sendo arrogante. Estava mesmo, o homem concordou. Mas estou tentando mudar. É por isso que estou aqui. Tentando mudar jogando bingo. Tentando mudar parando de achar que sei tudo. Betty soltou uma pequena risada. Querido, demorou para você descobrir isso. Eu sei. Arthur suspirou. Acredite em mim, eu sei. O homem o estudou por um momento. Então descruzou os braços. Minha neta ia adorar saber que um bilionário admitiu que estava errado. Posso tirar uma foto. Uma foto para provar que aconteceu. Ninguém vai acreditar em mim. Arthur quase disse não. Fotos eram arriscadas. Podiam vazar. Podiam virar manchetes. Mas então ele olhou para a sala cheia de pessoas que haviam parado suas vidas para ajudar uma biblioteca. Pessoas que não tinham nada a ganhar, exceto a satisfação de fazer algo bom. Pode tirar, ele disse. A foto foi tirada. O homem apertou sua mão. Dona Betty lhe ofereceu um pedaço de bolo que trouxera de casa. Seu Osvaldo ficou quieto, mas deu um aceno de cabeça que pareceu aprovação. O resto da noite passou rápido. Arthur não ganhou nenhum bingo, mas ouviu histórias sobre filhos que moravam longe, sobre empregos perdidos e encontrados, sobre pequenas vitórias que não apareciam em nenhum relatório financeiro. No final, quando todos se preparavam para ir embora, Lívia se aproximou. Você ficou? Ela disse. Eu fiquei. Porque Arthur pensou na pergunta, pensou nas histórias que ouviu nas pessoas que conheceu. Porque era a coisa certa a fazer.
Lívia sorriu, não seu sorriso zombeteiro de sempre. Um diferente mais suave. Você está mudando Arthur Moraes. Isso é bom. Ainda não sei. Mas é interessante. Eles caminharam para a saída juntos. A noite estava fria, mas Arthur mal percebeu. Algo dentro dele havia mudado. A armadura que ele usara por anos estava começando a rachar. E pela primeira vez não parecia tão assustador. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele jogava bingo no Bexiga, alguém no escritório havia encontrado algo que não deveria. E na manhã seguinte o segredo de Arthur Moraes não seria mais um segredo. Mariana ligou 23 vezes antes de Arthur finalmente ver seu celular. Lívia havia devolvido o aparelho naquela manhã, marcando o fim oficial da semana sem tecnologia. Arthur mal teve tempo de comemorar. No momento em que a tela se acendeu, seu mundo desabou. Moraes. Onde você estava, Mariana praticamente gritou. Tentei te alcançar de todas as formas possíveis. O que aconteceu? Você precisa ver os e-mails. Agora, todos eles. Arthur abriu sua caixa de entrada. Tinha 1.200 mensagens não lidas. As 100 primeiras eram de investidores. As 200 seguintes de repórteres. O resto era pânico corporativo em forma de texto. Então, ele viu a manchete que Mariana havia encaminhado. Bilionário de gelo se derrete por romance e vazamento revela que Arthur Moraes é o maior fã de Corações de Asfalto. Arthur parou de respirar. Como ele perguntou, sua voz soando estranha. Um e-mail interno da equipe de aquisições da editora. Alguém encaminhou para alguém que encaminhou para alguém. E bem, você sabe como essas coisas funcionam. Arthur sabia. Era assim que impérios caíam. Com um clique de cada vez. Ele abriu o artigo. Havia capturas de tela do e-mail com linhas destacadas em amarelo. Sr. Moraes solicitou especificamente uma reunião com L. Jeite Rosa devido ao seu interesse pessoal na série. E pior, fontes internas confirmam que Moraes possui todos os volumes e releu a série várias vezes. Os comentários sob o artigo eram impiedosos. O cara que disse que romance era perda de tempo lê romance escondido. A hipocrisia tem nome. Imagina o Arthur Moraes chorando no capítulo do reencontro. Não consigo parar de rir. Alguém, por favor, faça uma montagem dele segurando o livro com olhos marejados. Sr. Moraes, Mariana chamou. O senhor ainda está aí. Estou. Os investidores querem uma reunião de emergência. O conselho quer uma declaração pública. O RP quer saber se é verdade. Se é verdade. Se o senhor realmente lê romances, Arthur olhou para Lívia, que estava do outro lado da sala, observando em silêncio. Eu te ligo de volta, ele disse e desligou. O silêncio entre eles durou quase 1 minuto inteiro. Então Lívia finalmente disse: Então você é meu maior fã. Isso não tem graça. Tem um pouco de graça. Minha reputação está sendo destruída. Sua reputação de quê? De ser um robô sem sentimentos. Lívia cruzou os braços. Talvez seja bom as pessoas verem que você é humano. Humanos não fecham negócios. Humanos não atraem investidores. Humanos não administram empresas. Humanos vivem. Eu não tenho esse luxo. O celular de Arthur não parava de vibrar. Notificações de redes sociais. Mensagens de texto. Chamadas perdidas. O mundo inteiro parecia determinado a lembrá-lo de seu fracasso. Ele abriu um dos aplicativos. Alguém já havia criado a hashtag bilionário romântico. Tinha 20.000 postagens em 2 horas. Havia montagens dele com capas de livros, desenhos dele, abraçando personagens fictícios, um vídeo de um comediante o imitando lendo romance escondido no banheiro. Isso é um pesadelo, Arthur murmurou. Isso é a internet, Lívia corrigiu. Amanhã estarão falando de outra coisa. Amanhã eu posso não ter mais uma empresa. O telefone tocou de novo. Desta vez, era o presidente do Conselho de Investidores. Arthur atendeu. Sr. Braga, Moraes, o que está acontecendo? Uma situação temporária. Já estou resolvendo. Temporária, as ações caíram 3% em 2 horas. Nossos parceiros estão ligando preocupados. As pessoas estão perguntando se você perdeu o juízo. Eu não perdi o juízo. Então, por que comprou uma editora de romances? Por que está envolvido com essa autora? É um investimento estratégico. É uma piada. E você é a piada. A linha ficou muda. Arthur olhou para o telefone. Ele desligou na minha cara, disse quase incrédulo. As pessoas fazem isso quando estão com medo, Lívia observou. Medo de quê? De descobrir que o líder delas tem sentimentos. É aterrorizante para pessoas que acham que emoções são fraqueza.
Arthur começou a andar pela sala. Seu cérebro percorria opções, estratégias, saídas. Eu preciso consertar isso, ele disse. Consertar como controlando a narrativa, mostrando que foi um mal-entendido. Mas não foi um mal-entendido. Você realmente lê meus livros. As pessoas não precisam saber disso. Lívia parou. Você vai mentir. Eu vou proteger meu negócio, negando quem você é. Negando uma versão de mim que não funciona no mundo corporativo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, mais pesado, mais frio. E o que você vai fazer sobre o livro? Lívia perguntou. Arthur não respondeu imediatamente, mas a decisão já estava tomada. Vou suspender o lançamento temporariamente, até as coisas se acalmarem. Você não pode fazer isso. Eu sou o dono da editora. Posso fazer o que eu quiser. Você prometeu que não interferiria na minha história. Isso foi antes da minha vida virar um circo. Lívia o encarou com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva, era pior. Era decepção. Eu pensei que você tivesse mudado, ela disse em voz baixa. Eu não posso me dar ao luxo de mudar. Não pode ou não quer, Arthur não respondeu. Lívia pegou a bolsa e caminhou até a porta. Sabe o que é triste? Ela disse sem se virar. Você passou uma semana inteira aprendendo a ser humano. E no primeiro teste de verdade você escolheu ser uma máquina de novo. Lívia, boa sorte com seus investidores, Arthur. Espero que valha a pena. A porta se fechou. Arthur ficou sozinho no apartamento. Sr. Darcy o observava do canto, com aquela expressão triste que Basset Hounds sempre têm. O telefone continuava vibrando. O mundo continuava exigindo respostas. Arthur havia escolhido o controle. Havia escolhido a segurança. Mas enquanto olhava para a porta pela qual Lívia havia saído, ele se perguntou se acabara de perder algo muito mais valioso. E a pior parte era que ele não sabia como recuperar. O aplicativo de produtividade voltou a funcionar perfeitamente. Alarmes às 6 horas da manhã, café. Às 6h15, exercícios às 6h30. Cada minuto calculado, organizado, sob controle. Arthur odiou cada segundo. Fazia uma semana que Lívia tinha ido embora. Uma semana desde que ele suspendera o lançamento do livro. Uma semana desde que ele escolhera ser uma máquina em vez de um ser humano. A imprensa aí se acalmara. Os investidores pararam de ligar. As ações se estabilizaram. Tudo voltou ao normal, exceto que nada parecia normal. Sr. Darcy estava deitado no canto da sala observando Arthur com aqueles olhos tristes de cachorro que pareciam ter visto demais. O Basset Hound tinha ficado. Lívia disse que ele precisava de companhia e Arthur não teve coragem de discutir. Agora, o cachorro era a única testemunha do colapso silencioso de Arthur. Pare de me olhar assim, Arthur disse. Sr. Darcy suspirou e continuou olhando. Eu fiz a escolha certa. Eram negócios ou sentimentos. Eu não podia ter os dois. O cachorro bocejou. Você não entende de finanças. Sr. Darcy se levantou, caminhou até Arthur e se deitou a seus pés. Era o máximo de apoio emocional que um Basset Hound podia oferecer. Arthur voltou para o computador. Tinha relatórios para revisar, números para analisar, decisões para tomar. Abriu o primeiro documento. Leu a primeira linha. Leu de novo. Nada entrava. Fechou. Abriu outro. Mesmo resultado. Sem perceber, sua mão foi para a bica da gaveta escondida, aquela que ele jurou que nunca mais abriria. Seus dedos encontraram a capa do quarto volume de Corações de Asfalto. Só algumas páginas, ele murmurou, para relaxar. 2 horas depois ele havia relido metade do livro. Daniel estava no capítulo em que finalmente admitia seus sentimentos por Helena. Depois de 3 livros fugindo, se escondendo, fingindo que não sentia nada. O personagem olhava para ela e dizia: passei minha vida inteira construindo muros para me proteger. Mas você não tentou escalar os muros. Você apenas sentou do lado de fora e esperou. E quando eu finalmente abri a porta, você ainda estava lá. Arthur fechou o livro. Sua garganta parecia estranhamente apertada. É só ficção, ele disse para o Sr. Darcy. Não significa nada. O cachorro deu um pequeno rosnado, como se estivesse entediado. Não significa nada. Arthur repetiu com menos convicção. O intercomunicador zumbiu. Mariana, Sr. Moraes, a reunião do conselho começa em 30 minutos. Estou indo. E, senhor, o senhor está bem? Sua voz parece estranha. Estou perfeitamente bem, se o senhor diz. Arthur se levantou, ajeitou a gravata e olhou no espelho.
O reflexo mostrava um homem em um terno impecável, postura perfeita, expressão controlada. Também mostrava um homem que não dormia direito há uma semana, que não comia direito há uma semana, que não sentia nada direito há uma semana. Você é patético, ele disse ao reflexo. O reflexo concordou em silêncio. A reunião do conselho foi exatamente como todas as outras. Gráficos, números, projeções. Todos falando de crescimento, expansão, lucros. Ninguém perguntou como ele estava. Ninguém perguntou se ele estava feliz. Felicidade não aparecia em relatórios trimestrais. Sr. Moraes, a voz do CFO, cortou seus pensamentos. O senhor concorda com a proposta. Que proposta de vender a editora, já que a aquisição causou tanta polêmica? Vender a editora. Vender Corações de Asfalto. Vender qualquer conexão que ainda existisse com Lívia. Não, Arthur disse. Não vamos vender. Mas, senhor, os números sugerem. Eu sei o que os números sugerem. A resposta ainda é não. Os membros do conselho trocaram olhares. Arthur os ignorou. Após a reunião, ele voltou para seu escritório, sentou-se em sua cadeira, encarou a parede. Ficou assim por quase uma hora. Então, fez algo que não fazia há anos. Pegou uma folha de papel, uma caneta e começou a escrever. Não era um relatório, não era uma análise, não era nada que pudesse ser medido ou calculado. Era uma carta. Lívia, passei minha vida inteira acreditando que o controle era a única forma de sobreviver. Que se eu pudesse prever tudo, calcular tudo, organizar tudo, nada poderia me machucar. Mas você me mostrou que algumas coisas não podem ser controladas. E que talvez isso não seja uma coisa ruim. Eu lia seus livros porque eles me faziam sentir algo. Algo que eu não conseguia sentir na vida real. Daniel e Helena tinham o que eu queria, mas tinha medo de ir atrás. Tentei mudar o final porque não suportava a ideia de perder algo que amava, mesmo que fosse ficção, mesmo que não fosse meu. Você estava certa sobre tudo. Eu sou um robô engomado, um trator de terno, um homem com medo de ser humano. Mas pela primeira vez na minha vida eu quero mudar isso. Não sei se você vai me perdoar. Não sei se mereço ser perdoado. Mas eu precisava que você soubesse. Você me fez querer ser melhor, e isso é mais do que qualquer pessoa já fez. Arthur parou de escrever. Releu a carta. Quase a jogou no lixo, mas algo o impediu. Sr. Darcy tinha entrado no escritório em algum momento e agora estava sentado ao lado dele, olhando para o papel. O que você acha? Arthur perguntou. O cachorro lambeu sua mão. Vou considerar isso uma aprovação. Arthur dobrou a carta e a colocou no bolso. Não sabia se a enviaria. Não sabia se faria diferença. Mas, pela primeira vez em semanas, sentiu que tinha feito algo real. Seu celular vibrou. Uma notificação do aplicativo de produtividade. Evento literário, lançamento inacabado de Corações de Asfalto. L. Jeite Rosa confirmada. Amanhã, 19, Arthur olhou para a notificação, olhou para a carta no bolso, olhou para o Sr. Darcy. Isso é uma péssima ideia, ele disse. O cachorro abanou o rabo pela primeira vez desde que chegara. Uma péssima ideia. Arthur repetiu, mas já estava pegando as chaves do carro. Algumas decisões não podiam esperar até fazerem sentido. O auditório estava lotado, 300 pessoas esperando por um final que não existia. Lívia subiu ao palco com o manuscrito inacabado nas mãos. Ela passara a última semana reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas. Mas toda vez que chegava ao último capítulo, sua mente voltava para o mesmo lugar, para ele. Boa noite, ela disse ao microfone. Obrigada por estarem aqui. A plateia aplaudiu. Lívia esperou o silêncio voltar. Vocês vieram para ouvir o final de Corações de Asfalto. E eu preciso ser honesta com vocês. Ela respirou fundo. O final ainda não existe. Um murmúrio percorreu o auditório. As pessoas se olharam confusas. Alguém na terceira fileira perguntou em voz alta se era uma piada. Não é uma piada, Lívia continuou. Passei 4 anos escrevendo a série, 4 anos vivendo com Daniel e Helena. Eu sabia exatamente como a história terminaria. Tinha tudo planejado. Ela fez uma pausa. Mas algo mudou. Alguém mudou. E, de repente, o final que eu tinha escrito não parecia mais verdadeiro. A plateia ficou em silêncio. Lívia olhou para o manuscrito em suas mãos. Eu sempre disse que escrevo os finais que precisam existir, não os finais que as pessoas querem. Mas talvez eu estivesse errada. Talvez alguns finais precisem ser descobertos não planejados.
Ela ergueu os olhos para a multidão. Então, esta noite, em vez de ler o final, vou ler o penúltimo capítulo. E depois? Depois veremos o que acontece. Lívia abriu o manuscrito e começou a ler. A história de Daniel e Helena preencheu o auditório. Duas pessoas que passaram anos fugindo uma da outra. Dois corações com medo demais de admitir o que sentiam. A plateia estava hipnotizada. Algumas pessoas choravam baixinho. Outras prendiam a respiração. Lívia chegou ao final do penúltimo capítulo. Helena olhou para Daniel uma última vez. Havia tanto a dizer, tanto que nunca fora dito. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não vinham. Algumas coisas são grandes demais para caber em frases. Daniel deu um passo à frente, e então parou. O silêncio entre eles era ensurdecedor. E então, Lívia fechou o manuscrito. E então nada ela disse. Porque é aqui que a história para. O auditório explodiu em protestos. Você não pode parar aí. Cadê o final? Isso é tortura emocional. Lívia sorriu tristemente. Eu sei. Acreditem, eu sei. Mas não consigo escrever um final que não sinto. E agora? Ela parou de falar. Algo estava acontecendo no fundo do auditório. As portas haviam se aberto. Uma figura se destacava na entrada, illuminada pela luz do corredor. Arthur Moraes. O murmúrio que percorreu a plateia foi imediato. Celulares se ergueram, flashes dispararam. Alguém gritou, é o bilionário romântico! Arthur ignorou tudo. Ele caminhou pelo corredor central com passos firmes, os olhos fixos no palco. Na mão direita segurava algumas folhas de papel. Lívia congelou. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou ao microfone, a voz tremendo ligeiramente. Arthur chegou ao pé do palco. Eu vim entregar uma coisa. Arthur, por favor. Deixe-me falar, ele disse. Lívia não respondeu. Arthur subiu os degraus do palco e parou ao lado dela. A plateia inteira prendeu a respiração. Eu sei que você não quer me ver, ele disse, a voz baixa quase só para ela. E eu entendo. Eu fiz tudo errado. Absolutamente tudo. Você suspendeu meu livro. Eu sei. Você me traiu. Eu sei. Você escolheu sua imagem em vez de... Eu sei. Arthur a interrompeu. E passei a última semana tentando entender o porquê. Ele olhou para as páginas em sua mão. Você me perguntou uma vez por que eu queria mudar o final. Por que me importava tanto com personagens fictícios? Lívia assentiu em silêncio. Eu não soube responder então, mas agora eu sei. Arthur se virou para a plateia. 300 pessoas o encarando, os celulares gravando. O mundo inteiro prestes a ver o que ele faria. Meu nome é Arthur Moraes, ele disse ao microfone. E sim, eu leio romances. Eu os leio em segredo há 6 anos. Tenho 27 livros em um cofre atrás de uma pintura que finjo gostar. E Abro Corações de Asfalto é a melhor série que já li na vida. Um silêncio chocado tomou conta do auditório. Eu queria mudar o final porque estava com medo. Arthur continuou. Medo de perder Daniel e Helena. Medo de ver duas pessoas que eu amava serem separadas. Porque se eles não pudessem terminar juntos, então talvez ninguém pudesse. Ele olhou para Lívia. Mas eu estava errado. Finais não podem ser controlados. Nem nos livros, nem na vida. Arthur ergueu as páginas. Passei a noite inteira escrevendo. Não é um capítulo de verdade, não é digno de estar no seu livro, mas é a coisa mais honesta que já escrevi. Arthur, você não precisa. Eu preciso. Ele a interrompeu. Pela primeira vez na minha vida, preciso fazer algo sem calcular o resultado. Ele respirou fundo e começou a ler. Daniel estava parado na porta sem saber se deveria entrar ou ir embora. A vida inteira ele construíra muros. Muros de números, horários e regras que só ele entendia. Muros que o mantinham seguro. Mas seguro de que Helena estava do outro lado esperando. Do jeito que sempre esperou. Ela nunca tentou derrubar os muros. Nunca exigiu que ele mudasse. Ela simplesmente permaneceu. Paciente, presente e real. Daniel deu um passo à frente. Estou com medo, ele disse. Eu sei, Helena respondeu. Eu não sei como fazer isso. Não sei como ser vulnerável. Ninguém sabe. A gente aprende junto. E se eu errar, você vai errar. E eu também. Mas errar junto é melhor do que acertar sozinho. Daniel fechou os olhos. O controle que ele segurara por tantos anos começou a escorrer por seus dedos. Era aterrorizante. Era libertador. Eu te amo, ele disse. Deveria ter dito isso há muito tempo.
Helena sorriu. Eu sei. Sempre soube. Então por que esperou? Porque algumas coisas precisam ser descobertas não forçadas. E você precisava descobrir sozinho. Daniel finalmente entendeu. Amor não era controle. Amor era escolha. Escolher aparecer mesmo quando era difícil. Escolher ser vulnerável mesmo quando doía. Escolher alguém todos os dias não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. Ele atravessou a porta. Helena estava esperando do outro lado. E pela primeira vez em sua vida, Daniel não tentou calcular o que viria a seguir. Ele simplesmente viveu. Arthur terminou de ler. O silêncio no auditório era absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Ele abaixou as páginas e olhou para Lívia. Isso não é para o livro, ele disse. Isso é para você. Lívia tinha lágrimas nos olhos. Arthur, eu não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse. Ele fez menção de descer do palco. Espera. A voz de Lívia o parou. Ela se aproximou dele. Parou a menos de um passo de distância. Você escreveu um final feliz, ela disse. Eu tentei. Por quê? Porque pela primeira vez acredito que finais felizes são possíveis. O silêncio durou mais alguns segundos. Então Lívia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o microfone e se virou para a plateia. Acho que acabei de encontrar o meu final. E antes que Arthur pudesse responder, ela o beijou. O auditório explodiu em aplausos. O beijo no palco durou exatamente 8 segundos. Arthur sabia porque alguém na plateia cronometrou e postou online. O vídeo viralizou em menos de 1 hora. Bilionário romântico conquista autora ao vivo foi a manchete mais gentil. As outras variavam de reviravolta digna de romance. Alguém avise ao aplicativo de produtividade dele que o coração não segue agenda. Arthur não se importou com nenhuma delas. Pela primeira vez na vida, ele tinha coisas mais importantes a fazer do que ler notícias sobre si mesmo. Você sabe que vão falar sobre isso por meses, certo? Lívia disse quando finalmente saíram do auditório, escapando de repórteres e fãs emocionados. Eu sei. E você está bem com isso? Arthur pensou na pergunta. Pensou em sua reputação nos investidores no conselho. Estou, ele disse, surpreso com a própria resposta. O que aconteceu com o robô engomado, ele ainda está aqui. Só aprendeu a se desligar de vez em quando. Lívia riu aquela risada de verdade que Arthur aprendera a amar. Os meses que se seguiram foram caóticos da melhor maneira possível. Arthur manteve a editora. Não apenas manteve e investiu mais. O último livro de Corações de Asfalto saiu 3 meses após o evento com um final completamente novo. Daniel e Helena terminaram juntos. Os críticos literários disseram que era previsível demais. Os leitores disseram que era perfeito. Vendeu 2 milhões de cópias no primeiro mês. Arthur leu o livro inteiro em uma noite. Chorou no último capítulo. Lívia fingiu não notar. Você está fungando, ela disse da cama. É alergia. Alergia a finais felizes. Alergia à poeira. Esse livro estava empoeirado. Eu te dei essa cópia há 3 horas. Poeira rápida. O Basset Hound, que agora dormia oficialmente na cama deles, levantou a cabeça e olhou para Arthur com uma expressão que dizia claramente: você não engana ninguém. A vida deles encontrou um ritmo estranho e confortável. Arthur ainda usava o aplicativo de produtividade, mas agora ele tinha uma nova categoria, tempo para não fazer nada. Lívia ainda escrevia até tarde da noite, mas agora tinha alguém para levar chá e fazer comentários sobre seus personagens. Você não pode fazer o protagonista do livro novo ser um empresário frio que se apaixona por uma autora. Arthur protestou uma noite lendo por cima do ombro dela. Por que não? Porque é obviamente baseado em mim. Não é baseado em você. O personagem se chama Renato Moura. É um anagrama de Arthur Moraes. Não, não é. Lívia e eu sei fazer contas. Tudo bem. Talvez seja levemente inspirado. Levemente. Os leitores vão amar. Os leitores vão saber que sou eu. E isso te incomoda? Arthur pensou por um momento. Não, só quero o direito de aprovar a capa. 6 meses depois do beijo no palco, Arthur fez algo que seu antigo eu nunca teria considerado. Ele pediu Lívia em casamento, sem planejamento elaborado, sem reservas em restaurantes caros, sem anéis escondidos em taças de champanhe. Eles estavam sentados no chão da sala comendo pizza com o peludo, tentando roubar uma fatia, como sempre fazia. Casa comigo, Arthur disse do nada. Lívia parou de mastigar. O que casa comigo? Agora não agora.
Em algum momento. Quando você quiser. Se você quiser. Isso é um pedido de casamento aparentemente. Você não tem um anel. Eu posso comprar um anel. Você não está de joelhos. Eu posso ficar de joelhos. Você está coberto de molho de tomate. Isso é relevante. Lívia olhou para ele, para o molho de tomate, para o cachorro, que finalmente conseguira roubar uma fatia e agora mastigava feliz no canto. Sim, ela disse. Sim, como em é relevante. Ou sim, como em você aceita. Sim, eu aceito seu idiota. Arthur sorriu. O tipo de sorriso que ele não sabia que era capaz até conhecer Lívia. Você me chamou de idiota. Você me pediu em casamento coberto de molho de tomate. Idiota é carinhoso. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Mariana quase teve um colapso quando Arthur disse que não queria um organizador de eventos. Sr. Moraes Casamentos precisam de organização, listas, cronogramas, fornecedores. Eu sei. Então por que não quer um organizador? Porque Lívia disse que prefere algo simples. Simples como... Eu não sei. Vamos descobrir. Mariana olhou para ele como se ele tivesse anunciado que ia se mudar para a lua. O senhor está bem, senhor? Nunca estive melhor, Mariana. Eles encontraram o lugar perfeito por acidente. Lívia estava procurando locações para uma cena de seu novo livro quando descobriu uma pequena livraria antiga nos arredores da cidade. Tinha um jardim nos fundos, cheio de flores silvestres e árvores velhas. As paredes internas eram cobertas por prateleiras de madeira e o cheiro de livros antigos preenchia cada canto. Aqui, ela disse, mostrando as fotos para Arthur, para o livro, para o casamento. Arthur olhou para as fotos. Não era um local elegante. Não era um hotel 5 estrelas. Não era nada que ele teria escolhido um ano atrás. Era perfeito. Aqui ele concordou. O dia do casamento chegou em uma tarde de outubro. O jardim da livraria estava decorado com pequenas luzes penduradas nas árvores. As mesas tinham pilhas de seus livros favoritos como centros de mesa. O altar improvisado era cercado por prateleiras de madeira cheias de romances antigos. Cadeiras simples formavam 2 fileiras curtas. Não havia mais de 50 convidados. Arthur estava no altar tentando não parecer nervoso. Você está tremendo. A oficiante observou uma amiga de Lívia que tinha licença para realizar casamentos. Não estou. Suas mãos estão tremendo. É o vento. Não tem vento. Então, é ansiedade saudável. Do outro lado do jardim, a música começou. Não era a marcha nupcial tradicional. Era uma música que Lívia amava de um filme antigo que eles haviam assistido juntos. E então ela apareceu. Lívia usava um vestido simples que lhe caía perfeitamente. Seu cabelo estava solto, algo que ela raramente fazia. E ao seu lado, em uma coleira decorada com flores, estava o companheiro de 4 patas que se tornara parte da família. O Basset Hound caminhava com a dignidade de quem sabia que era o verdadeiro protagonista daquela história. Ela trouxe o cachorro. Mariana murmurou da primeira fila. Claro que trouxe. Arthur respondeu sem tirar os olhos de Lívia. Lívia chegou ao altar. O peludo sentou-se ao lado deles, bocejando. Você veio, Arthur disse. Eu disse que viria. Eu sei, mas mesmo assim. Mesmo assim, o quê? Mesmo assim, obrigado. Lívia sorriu. De nada, trator de terno. A cerimônia foi curta e cheia de imperfeições. A oficiante esqueceu parte do texto e teve que improvisar. O cachorro latiu no momento errado. Um dos convidados espirrou durante os votos. Nada saiu como planejado. Tudo saiu exatamente como deveria. Quando chegou a hora dos votos, Arthur tirou um papel do bolso. Eu escrevi algumas coisas, ele disse. Você escreveu votos. Você parece surpresa. Você é o homem que costumava cronometrar cada reunião até o segundo. Votos escritos à mão parecem humanos. Estou aprendendo. Arthur desdobrou o papel. Lívia, você entrou na minha vida derramando café no meu terno e saiu me chamando de robô, engomado e polido. Naquele momento eu te odiei um pouco. Risos dos convidados. Mas você fez algo que ninguém nunca tinha feito. Você me viu. Não o empresário, não o bilionário, não a imagem que construí para me proteger. Você viu o homem por baixo de tudo isso. E por algum motivo que ainda não entendo, você decidiu ficar. Lívia tinha lágrimas nos olhos. Passei a vida inteira controlando cada detalhe porque tinha medo. Medo de perder, medo de errar, medo de sentir. Você me mostrou que o medo não desaparece, mas que podemos escolher viver mesmo assim. Ele guardou o papel.
Eu não sei o que o futuro reserva. Não tenho gráficos, projeções ou aplicativos que possam me dizer, mas pela primeira vez, isso não me assusta, porque qualquer futuro com você é um futuro que eu quero viver. Lívia enxugou os olhos e respirou fundo. Minha vez. Ela não tinha papel, não tinha nada escrito. Arthur Moraes. Passei minha vida inteira criando histórias sobre pessoas que encontram o amor, mas nunca imaginei que a minha própria história seria assim. Ela segurou as mãos dele. Você me surpreende todos os dias. O jeito que tenta cozinhar e sempre queima alguma coisa. O jeito que lê meus rascunhos e finge que não chorou. O jeito que organiza os temperos em ordem alfabética e acha que eu não notei. Risos suaves dos convidados. Eu te amo não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é. Cada parte sua, até as partes que você ainda está aprendendo a aceitar. Ela apertou as mãos dele. Você me ensinou que as pessoas podem mudar. E eu prometo passar o resto da minha vida escrevendo novos capítulos desta história com você. A oficiante sorriu. Pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Arthur beijou Lívia enquanto os convidados aplaudiam. O Basset Hound uivou. A recepção aconteceu ali mesmo, entre as estantes de livros e as luzes no jardim. Comida simples, música suave, pessoas conversando sem pressa. Em algum momento, Arthur se afastou e observou a cena de longe. Lívia dançando com o pai, o cachorro recebendo carinho de todos os convidados, Mariana rindo de alguma piada. Dona Beth e seu Osvaldo tinham vindo. O homem do bingo, que quase o expôs, estava lá também agora, dizendo a todos que sabia que ele era gente boa desde o início. Era bagunçado, imperfeito, completamente fora de qualquer cronograma. Era a coisa mais linda que Arthur já tinha visto. Lívia se aproximou dele. No que está pensando em como eu quase perdi tudo isso. Mas não perdeu, mas quase perdi. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu aprendi escrevendo histórias, que os melhores finais não são os perfeitos, são os verdadeiros. Arthur sorriu. Tirou o celular do bolso e abriu seu aplicativo de produtividade. O que você está fazendo? Lívia perguntou. Criando um último evento. Ele digitou por alguns segundos e mostrou a tela para ela. Evento Ser Feliz com a Lívia. Duração para sempre. Repetir todos os dias. Lívia riu com lágrimas nos olhos. Você é muito perspicaz. Aprendi com a melhor. Arthur olhou para ela, para o jardim cheio de livros para a vida que ele nunca planejou, mas que mesmo assim encontrou. Ele passou anos tentando controlar o mercado financeiro, prever cada variável, calcular cada resultado. Mas descobriu que a única história que vale a pena viver é aquela que a gente escreve sem rascunho. Esse é um bom final, ele disse. Lívia sorriu. Não é um final. É só o começo de um novo capítulo. E pela primeira vez na vida, Arthur não tentou calcular o que viria a seguir. Ele simplesmente viveu. Quem diria que um café derramado e um cachorro ranzinza seriam os grandes cupidos desta história? Arthur aprendeu da maneira mais difícil que a felicidade não aparece em relatórios financeiros. Mas eu quero saber o que você acha. Você acha que a Lívia foi muito dura com ele ou ele realmente precisava desse choque para mudar? E você teria a coragem de Arthur de abrir mão de tudo por uma semana para provar seu amor? Se você gostou deste final feliz, deixe seu like e me conte nos comentários qual personagem você mais amou conhecer. Um grande abraço e te vejo na próxima história.